Você sempre teve aquela vontade de ler livros em inglês, mas não sabe por onde começar? Vem comigo que eu vou te dar agora dicas de como ler em inglês e alguns livros, hein, também. Olá, leitores e leitoras desse canal! Hoje eu vou te dar dicas de como ler em inglês. Mas antes de tudo, eu quero logo dizer aqui que não tem como você aprender uma língua nova na sua própria língua. Não faz sentido, percebe? Que se você quer ser fluente em uma língua nova, então como é que você vai ficar traduzindo o tempo todo? Entende? Então, ninguém que fala em inglês realmente, né, os nativos, eles não vão esperar você estar traduzindo aí na sua cabeça, esperando para poder conversar com você. Mas se acalma que tem jeito sim de você melhorar o seu inglês, praticar, porque eu sei que é difícil praticar aqui, né? Enfim, nós moramos no Brasil, então é assim mesmo. Mas eu vou te dar dicas de como praticar e como ler em inglês e cada vez mais com mais facilidade, certo? E vou te dar dicas também de alguns livros. Mas antes de tudo, vai deixando seu curtir aí logo, se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda, certo? E ativa esse sininho aí, ó, aí embaixo para receber todos os vídeos em primeira mão. Bora lá então, porque antes de tudo eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Tudo que eu vou dizer aqui, gente, todas as dicas, os livros inclusive, tudinho é assim, fruto da minha experiência, certo? Então, eu pratiquei isso, são dicas que eu mesma fiz, né? E livros, inclusive, eu vou dizer até na ordem mais ou menos aí que eu li, certo? Não se preocupe se você não é fluente ou se você não tem um nível aí tão alto, intermediário para alto de inglês, porque as dicas funcionam para todos os níveis. Além disso, também vou indicar livros, claro, para todos os níveis aí de inglês, certo? Eu tive a oportunidade de morar fora um tempo aí, né? Morei um ano nos Estados Unidos, aí mais algum tempo depois já na universidade no Canadá. Foi bastante difícil, um perrengue danado. No início eu não entendia, e olha que eu já tinha estudado inglês, acho que aí uns 7 anos aí já. Eu fui, assim que eu terminei o terceiro ano, eu fui lá, né, morar nos Estados Unidos, e eu resolvi ir porque eu sabia que eu só ia aprender inglês dando a cara a tapa mesmo e me inserindo na cultura. Então foi isso que aconteceu. E olha que interessante, na minha primeira aula que eu tive lá, eu lembro demais, como se fosse assim, ontem. Eu me lembro demais que a professora, ela mandou a gente escolher um livro. Tá vendo só? E a minha sala, a minha turma, eu fui para uma escola de internacionais, né, de inglês para internacionais. E nessa escola tinha gente de tudo que é canto do mundo. Então, coreanos, japoneses, mexicanos, enfim, todos os lugares. Então, qual era o método para ensinar? Em inglês. Não tinha como ensinar em outra língua. A gente aprendeu inglês em inglês. E ela mandou escolher um livro. E aí você pensa, poxa, se você não entende a língua, se você não sabe direito, como é que você vai ler um livro de cara assim? Mas a questão não é entender o livro ou todas as palavras por completo, mas o contexto em si e praticar. Porque por mais que você não esteja lendo, com o tempo, apresentando ao seu cérebro, né, aquela língua nova, cada vez mais, ele vai se acostumar. Nosso cérebro, ele se adapta muito fácil, isso é fantástico. Inclusive, uma técnica também muito boa, além dos livros, é você assistir filmes, séries, enfim, até jornal também em inglês, certo? E sem legenda, ou então com legenda em inglês, certo? Mas para praticar o ouvido,
seria muito bom se você não colocasse a legenda e deixasse lá rolar. Deixasse lá, você pode não estar entendendo nada, mas deixa lá. Um dia seu ouvido vai destravar, certo? Então, a primeira dica que eu quero dar a vocês em relação aos livros é: comece por livros infantis. Acho que muita gente já sabe disso e muitas pessoas podem até dar essa dica, mas isso é fato realmente. Por quê? Porque o vocabulário infantil é muito mais fácil do que o vocabulário adulto, né? Um vocabulário mais rebuscado, né? Digamos assim. Então, comece pelos livros infantis. Não vá querendo logo ler um livro gigante, um livro, sei lá, uma ficção bem complicada, cheia de personagens, enfim. Não, comece pelos infantis. Uma opção é o tão famoso Pequeno Príncipe, certo? Então, já tô dando aí, ó, uma indicação de livro. Então, o Pequeno Príncipe é uma ótima indicação, certo? E aí depois, com o tempo, você vai progredindo na sua leitura. Você pode dar início aí aos livros mais jovens, então fantasias, um romancezinho bem chiclete, sabe? Que a gente fala, aquele romance mel com açúcar. Essa é uma ótima opção também para aprender. E aí você depois pode progredir para livros adultos, né? Por exemplo, ficção científica, uma policial, um romance policial. É excelente, gente. Sério, romance policial e esses romancezinhos chiclete que a gente fala, né? Mel com açúcar, são ótimos. Então, é assim, vocês vão progredindo ao tempo e também isso em relação ao tamanho. Não precisa você ir de cara pegar um livro gigante, né? Então, pega um livro pequenininho no começo, certo? Outra coisa, uma dica, né? Já a segunda aí, não se prenda a palavras específicas. Se você tá lendo lá um livro e não entendeu, passou por uma palavra que não sabe o que significa, segue em frente. Segue em frente e não para ir olhar o significado daquela palavra no dicionário. Não, vai lendo. Por quê? Porque quando a gente lê um livro, interessante isso, viu? A gente não precisa ler todas as palavras de um texto para entender o texto. Inclusive, isso é uma técnica de leitura, para você ler mais rápido. Você não precisa ler todas as palavras. Então, é isso. Não pare se você não entender o significado de uma palavra, certo? Siga em frente. A terceira dica que eu quero dar é: leia livros com adaptação cinematográfica. Isso é fantástico, porque antes de ir para o livro, você é apresentado a adaptação, você já entende um pouco do que significa a história, apesar de que, claro, muitos livros em relação aos seus filmes, aí suas adaptações têm diferenças, claro, a gente entende isso, na minha opinião, inclusive os livros, na maioria das vezes, são melhores, mas enfim. Você tem a opção de assistir o filme ou a série e depois de ir para o livro, porque, consequentemente, você vai já estar a par da história e entender melhor todo o contexto. A quarta dica e última é audiobooks. Se você não assistiu o vídeo de audiobooks aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, corre lá porque tá muito bacana. Mas audiobooks é um ótimo jeito de praticar e aprender inglês. Por quê? Porque você acompanhando a entonação das palavras, você consegue saber o que elas significam. Você não necessariamente precisa saber o significado ao pé da letra, entende? Até porque você estaria provavelmente traduzindo aquela palavra, mas você precisa entender a palavra. Então, ajuda muito a você entender realmente o texto como um todo. Além disso, também praticar, né, o ouvido, certo? Isso é excelente, fantástico. Vou dar também algumas dicas aqui, certo? De audiobooks. E agora eu vou partir para justamente essas indicações de livros. Tenho alguns livros aqui que eu vou indicar para vocês. Não são todos os livros que eu tenho em inglês e que eu já li em inglês, são apenas alguns, certo? Que eu selecionei aí para os diversos níveis, digamos assim, né, de inglês. E também tem
tem gêneros diferentes, certo? Como eu disse, se você tá aprendendo inglês agora, se você tem um nível básico aí, né, de inglês, você precisa começar, ou pode começar, né, se quiser, claro, por livros infantis. Eles são excelentes. Então, já citei aqui O Pequeno Príncipe. E outro livro muito bom também é A Pequena Princesinha, né? Ou A Princesinha, né? A Little Princess. Esse livro é muito bom. Enfim, livros infantis, certo? Até os próprios contos, né? A Bela e a Fera, enfim, contos de fadas são excelentes para aprender também, certo? Para serem lidos. Agora, se você tá aí num nível básico para intermediário, ou até mesmo já no nível intermediário, certo? Eu indico vocês a lerem livros de romance bem mel com açúcar. Inclusive, o primeiro livro que eu li, que foi o que eu mencionei aqui, que a professora mandou a gente escolher, né, no primeiro dia de aula lá, quando eu fui morar nos Estados Unidos, é Dear John. Eu já mostrei esse livro aqui outras vezes, certo? Em outros vídeos. Tá bem antigo. Esse livro eu comprei num sebo, gente. Então, ele já era bem velhinho. Então, ó, você... É um livro de adulto, certo? No começo, eu até dei uma grifada, tá vendo? Em algumas palavras. Palavras, por exemplo, que eu via que estavam se repetindo. Ou então alguma palavra que eu não conhecia, porém eu não ia atrás da tradução, certo? No português. Mas eu grifava elas porque, por exemplo, eram palavras que eu não conhecia, mas que eu conseguia entender por conta do contexto. Certo? Então, vocês podem estar fazendo isso também. Mas mais pro final, vocês podem ver que eu não saí grifando, certo? O livro todo não, foi mais no começo, pra pegar o ritmo, né? E, claro, tem outros também aqui do mesmo autor, gente, Nicholas Sparks. Esse é um autor excelente, digo mesmo. Você pode até não gostar, certo? Tem muita gente que não gosta, né? Mas esse é um autor excelente pra você praticar o seu inglês aí, sua leitura. Então, tenho aqui, ó, vários livros dele, certo? Safe Haven, né? Tenho A Walk to Remember, The Best of Me, certo? E The Notebook. Então, tem todos esses livros. Todos esses livros são muito fluidos, certo? E pela própria história em si, muito fáceis, né? Porque, venhamos e convenhamos, todo romance chick lit, né? Mel com açúcar, eles são basicamente a mesma coisa, né? Eles têm basicamente aí mesmo começo, meio e fim, enfim. Só que, claro, contados de formas diferentes, né? Mas são ótimos para você estar praticando. Outra dica aí, um pouco mais com vocabulário um pouco mais avançado, certo? Já, pessoal, acho que talvez do básico para o intermediário não dê muito certo, mas já nível intermediário mesmo. Então, né, um pouco mais avançado. Esse aqui é muito bom, certo? Winter Garden. Excelente. Também foi da época, né, que eu morei lá, na verdade, quase todos. E romances policiais, como eu disse a vocês. Então, o famoso Sherlock Holmes, certo? Esse aqui eu comprei também, ó, bem pequenininho ele. Mas é excelente, eles são excelentes para praticar o seu inglês também. Já indo aí para um nível mais avançado, né? Passando do intermediário para o avançado, tem também A Garota do Trem, né? The Girl on the Train. Certo? Então, esse livro já tem um vocabulário mais avançado, mas também é excelente. Como eu disse, os romances policiais são muito bons. Gente, quem não ama esse livro? Sério. The Book Thief. Garota que roubava livros. Esse livro é fantástico, gente. Quem não leu, inclusive em português, se você não leu, por favor, vá ler, porque fantástico esse livro, mais avançado, certo? E agora eu vou dar uma dica para vocês de um livro avançado também, é uma ficção científica, mas que, inclusive, eu acompanhei em audiobook, certo? Justamente para poder praticar um pouco, porque eu
tava, enfim, né, no nosso dia a dia que a gente não pratica o inglês, não sai falando inglês com todo mundo, então eu preciso estar praticando para não cair no esquecimento. Tudo que a gente para de praticar, né, consequentemente vai se tornando um pouco esquecido. Então, esse aqui é excelente, certo? Illuminate. O audiobook dele é fantástico. No vídeo de audiobooks eu falo sobre ele. Indico demais, demais, demais. E assim também com outros, vão dar uma olhada lá, certo? No vídeo de audiobooks, porque eu indico vários outros em inglês, certo? Também. Então, audiobooks fantástico, certo? Para você tá aprendendo e praticando, né? Melhorando aí o seu inglês. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que tenha ajudado bastante vocês, certo? Essa é a minha experiência, foi o que eu mesma fiz para poder praticar mais o meu inglês e aprender mais. Então, super indico, são dicas realmente do fundo do meu coração para vocês. E pratiquem, façam, testem essas dicas e, claro, cada pessoa tem o seu próprio meio, né? Um melhor jeito, digamos assim, de aprender novas coisas, né? Mas tentem aí, tentem e me contem nos comentários se vocês gostaram das dicas, se vocês estão realmente fazendo essas dicas, né? Testando aí, digamos assim. Isso deu certo, né? Claro. E não se esquece de ir curtindo esse vídeo e, claro, compartilhar com outras pessoas, pessoas que você sabe que tem esse desejo, né, de ler em inglês e aprender mais em inglês. Segue as nossas redes sociais, todas as redes do canal, né, do Cafezinho Literário, estão aí na descrição, então corre lá seguir todas as redes sociais, é um prazer imenso pra mim ter vocês mais pertinho. Beijos e até o próximo vídeo!